Se você é psicólogo, você precisa assistir essa aula para entender por que e como você vai definir o seu nicho de mercado. Me acompanhe aqui porque eu tenho certeza que você nunca viu esse conteúdo aqui de forma 100% gratuita. Eu vou te guiar no passo a passo para você conseguir definir o seu nicho de forma estratégica e conseguir captar pacientes com mais assertividade através do Instagram. Presta atenção e fica comigo até o final, certo? Vamos lá. O que é que você precisa entender? O que é um nicho, Camila? O nicho nada mais é do que uma fatia do mercado. Então, pensa comigo. Se você pega uma pizza e coloca ela inteira dentro da boca, você não vai conseguir comer. Você vai ter que comer uma fatia de cada vez para conseguir saborear a pizza. A analogia que eu faço para vocês é essa, para que vocês entendam o que é de fato o nicho. É difícil você abocanhar um mercado inteiro. O mercado da própria psicologia, e não só da psicologia, como da saúde mental, do desenvolvimento pessoal, é muito amplo. Então, o nicho, ele vai te trazer foco e intencionalidade. Você vai ter uma direção, você sabe para onde seguir. Além disso, quando você define um nicho, você passa a ser reconhecida como uma autoridade e referência naquela área. Então, o objetivo é que aconteça isso aqui. As pessoas conversando, né? Uma pessoa fala para outra: Poxa, amiga, eu tô tendo muita ansiedade, eu não tô conseguindo dormir, eu tô com insônia, eu não consigo me concentrar, eu preciso de ajuda. E essa amiga vai responder o seguinte: Olha, eu conheço a psicóloga Júlia. A psicóloga Júlia, ela é especialista em ansiedade. Vou te passar o perfil dela para você se consultar. Então, o nicho faz as pessoas lembrarem de você e te indicarem com mais facilidade. E lembrem sempre, quem quer falar sobre tudo, no final das contas, não fala sobre nada. Então, imagina que nessa aula aqui, eu estou falando de nicho, eu estou falando de beleza, eu estou falando de produção de conteúdo estratégico, eu estou falando de tráfego pago. No final das contas, os assuntos estariam todos mal explicados e eu e você não chegaríamos a lugar algum. Por isso, é importante ter essa direção. Agora que você já entendeu o que é o nicho, talvez venha aí uma dúvida que é muito comum, que eu recebo todo santo dia de alunas e seguidoras. Camila, o nicho não vai me limitar? Camila, eu sou recém-formada. Eu não vou ficar limitada? Se eu quero captar pacientes, como é que eu vou reduzir a minha possibilidade de captação? Mas, na realidade, o que eu quero que você entenda é que é uma limitação estratégica, é intencional. Começar falando sobre dezenas de assuntos diferentes não vai te fazer captar mais pacientes, porque você vai ser justamente aquela psicóloga generalista. Digamos que você esteja aí com uma questão de pele, você está com uma ferida na pele, você precisa ir em um médico. Você vai num clínico geral ou você vai em um dermatologista? O médico que é especialista, ele sempre vai ganhar mais. E os pacientes que chegam são pacientes que ele é 100% capaz de tratar, justamente porque tem essa segmentação de mercado. E não só isso, como o nicho, ele aumenta a percepção de valor que as pessoas têm a respeito da terapia. Então, é aquela velha história. A pessoa, ela quer resolver um problema, uma questão. As pessoas entram na terapia para, de certa forma, resolver problemas. E ela quer perceber pelo seu posicionamento, pelo seu Instagram, pelo seu conteúdo, que você pode resolver este problema. Então, escolha um problema e aí depois você pode ir abrindo esse leque. E definir um nicho não é sinônimo de que você vai expulsar os pacientes que chegam e buscam ajudas que não são relacionadas ao nicho. Não é que você vai expulsar os pacientes do consultório. Você vai atender esses pacientes normalmente, se for uma demanda aí que faz sentido para você, mas quando a gente fala de Instagram como uma estratégia de captação, é fundamental que você defina o seu nicho. Tá, Camila, já entendi qual é a importância de definir o nicho, já entendi o que é nicho, já entendi que é uma limitação estratégica, mas que na verdade vai me ajudar a me comunicar com o público certo, o público que eu quero, o público que vai ver valor na minha sessão de terapia, mas eu ainda não entendi muito bem quais são os tipos de nichos dentro da psicologia. Qual nicho eu escolho? Você pode me dar algumas opções? Claro que posso.
Eu trouxe aqui para a gente começar o que não é nicho. Desenvolvimento pessoal não é nicho. Saúde mental não é nicho. Talvez eu tenha quebrado uma expectativa aí em você. E saúde da mulher, por exemplo, não é nicho. Como assim, Camila? Você não falou que nicho é uma parcela ali do mercado? Sim. Só que você percebe que temas como desenvolvimento pessoal, saúde mental e etc. são temas muito amplos, são generalistas, você não está resolvendo nenhuma dor, né? Todo psicólogo vai trabalhar com saúde mental, todo psicólogo vai trabalhar com desenvolvimento pessoal, então não tem destaque nenhum, não tem estratégia nenhuma aqui. Alguns exemplos de nichos dentro da psicologia: autoestima, ansiedade, hábitos e produtividade, depressão, relacionamentos, luto, bipolar, borderline, né? Transtorno afetivo bipolar, transtorno de personalidade borderline, TDAH, perinatalidade, psicologia perinatal, parentalidade, comportamento alimentar. Esses são alguns, mas existem outros nichos também que você pode definir aí como o foco da sua produção de conteúdo. Eu quero te mostrar também como é que você pode definir o seu nicho com uma técnica muito simples, rápida e fácil, que você vai ver que vai clarear muito aí no seu caminho. O nome da técnica é PHD. P vem de paixão. Eu quero que você liste os assuntos que você ama dentro da psicologia. Aqueles temas que você poderia passar horas e horas conversando com uma amiga, com um colega, fazendo live, dando aula. É um assunto que você ama, adora falar sobre ele. H. H vem de habilidade. Não adianta você ter paixão por um assunto se você não tem o domínio técnico. Então, por exemplo, eu, Camila, adoro o tema nutrição, alimentação saudável, mas não poderia ser o meu nicho porque eu não tenho uma habilidade técnica para falar sobre nutrição, por exemplo. Então, não poderia ser o meu nicho, tá? Tem que ser um assunto que você estuda, que você domina, certo? E D, de demanda. Existe demanda para esse nicho? Pessoas têm dificuldade nesse assunto? Pessoas estão buscando ajuda para resolver essa questão? Eu, Camila, arrisco dizer que do jeito que o mundo está, existe demanda para qualquer nicho dentro da psicologia. Então, sinceramente, vai ser muito difícil não existir demanda. Eu trago um insight aqui que é bem legal e que várias alunas aplicam. Você pode definir o seu nicho por você ser justamente o seu case de sucesso, ou seja, você é a transformação que o seu público quer chegar. Calma, vou explicar. Por exemplo, se você trabalha com o nicho de comportamento alimentar e você já teve ou está em um processo de emagrecimento, é muito bom que você compartilhe com a audiência, porque isso gera conexão. Então, muitas vezes, a escolha do nicho é justamente por você ter vivido algo parecido e querer ter essa vontade genuína de ajudar outras pessoas a não cometerem os mesmos erros que você cometeu ou passar, enfim, pelas dificuldades que você passou. E definir um nicho não significa que você nunca mais vai falar sobre outros assuntos. Cami, eu posso ter mais de um nicho? A verdade é que, no melhor dos mundos, o ideal seria começar com um único nicho, focar em uma única coisa e se tornar muito boa nela. Agora, no mundo real, se você tem dois temas que combinam entre si, que você gosta muito, que você tem aqui, né, o P, o H e o D, não tem problema, certo? Agora, trazer 3, 4, 5 nichos diferentes, de fato, não faz sentido. E para ficar ainda mais claro em relação a essa questão da limitação, eu vou criar aqui uma aba à parte para te explicar que, por exemplo, se você define o seu nicho como ansiedade, você não vai passar 365 dias ao ano falando de ansiedade. Você pode e deve trazer temas como, por exemplo, o sono, a falta de concentração, né, que na realidade é um sintoma da ansiedade. Você pode trazer temas relacionados a hábito, você pode trazer temas relacionados à impulsividade, você pode sim comentar sobre depressão, porque é uma comorbidade muito frequente. Então, lembra, definir um nicho não significa nunca mais falar sobre outros assuntos. Cami, e se eu não conseguir definir o meu nicho, mesmo seguindo a técnica PHD, ainda não tenho clareza sobre qual é o meu nicho? Não tem problema, porque muitas vezes a clareza ela vem ao longo do percurso. Se você é essa pessoa, eu vou te passar uma atividade. Eu quero que você liste 5 assuntos que você gosta, que você tem paixão, que você tem habilidade, que existe demanda, para você começar a produzir conteúdo sobre eles, certo? Então, não ter nicho não é desculpa para ficar parada e não
produzir conteúdo aqui no Instagram com o objetivo de captar pacientes. E se você gostou desse conteúdo, se fez sentido para você, se você sentiu mais clareza na hora de definir um nicho e quer aprender a utilizar o Instagram como uma ferramenta de captação de pacientes, para você construir a sua autoridade, para que você consiga chamar a atenção de clientes em potencial, fechar mais pacientes qualificados, segue o meu perfil, entra aqui, comece a me seguir, porque todo santo dia eu estou aqui compartilhando o conteúdo com vocês, tá certo? Um beijo para vocês e até a próxima.